Voltamos com o nosso Estúdio Mafre e vocês não vão acreditar, nós estamos no nosso 10º episódio para marcar a nossa primeira celebração, né? Vamos chamar de nosso primeiro aniversário. Estamos trazendo aqui à minha frente uma mulher muito poderosa, que eu tenho muito orgulho de trazer nos nossos estúdios, a Eliane Durante. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada, Tati. Que alegria estar aqui com vocês, estar aqui no Estúdio Mafre, estar aqui numa casa que eu ainda considero minha. Espetacular, e eu agradeço muito porque nós sabemos que a sua vida não está tanto em São Paulo, né? Exatamente. Então, uma presença ilustre vindo aqui nos nossos estúdios de São Paulo para falar com você, né? Eliane, a sua descrição no LinkedIn dá uma vontade assim, só aumenta, na verdade, de conhecer mais você, porque você começa na sua própria descrição dizendo, né, que com 19 anos você ordenhava vacas, né, nas propriedades do seu pai, e aos 25 anos você já tinha uma pós-graduação na FGV. Por favor, conta para nós, né, como que é essa história linda e quem que é a Eliane Durante nas nossas vidas? A Eliane Durante, então, para começar, é a filha do seu Roberto e da dona Teresa, agricultores, produtores de leite, de soja, de suínos, uma característica da agricultura do sul do Brasil, né? E a Eliane trabalhou na roça até os 19 anos de idade, e eu digo que a melhor formação de vida que eu tive foi com o seu Roberto e com a dona Teresa, até me emociono falando, porque me ensinaram a ser gente, né, Tati? Me ensinaram o que é certo, o que é errado, me ensinaram a seguir meus sonhos, me ensinaram a ser uma lutadora, uma guerreira, e a partir daí eu fui buscar só a formação acadêmica que eu precisava para complementar essa formação de família, que é tão importante, né? Os valores muito sólidos, a determinação sólidos, que eles te deram. E é tão importante isso, é tão, parece básico, mas ele é fundamental para qualquer profissão que você vai seguir. Então eu sou filha do seu Roberto e da dona Teresa. Depois, passados muitos anos, já com quase 40 anos, a mãe do Caio e do Vitor, os gêmeos de 8 anos, né, meus príncipes, minha razão de viver, a esposa do Rodrigo e a fundadora da Cavida, Planejamento Financeiro e de Vida, também uma empresa que se funde muito com a minha história de vida. Então esse é um pouquinho da Eliane. É muito da Eliane. É muito da Eliane. E Eliane, como uma mulher, né, você é do Rio Grande do Sul, né, que teve essa trajetória, né, de sair do interior do Rio Grande, depois você teve muitos momentos, temos spoilers, né, no Brasil e fora do Brasil. Como que você começou dentro do mercado de seguros? O mercado de seguros foi no ano 2000 ainda. Eu logo fazia poucos anos que eu tinha saído de casa, né, da casa dos meus pais. Eu estava na faculdade e foi muito, muito marcante, porque dali eu só queria ir para frente, né, dali eu só queria dar passos adiante. E de repente uma companhia que estava chegando no Brasil, há alguns anos já estava no Brasil, mas que tinha um propósito muito claro de ser grande na América do Sul. Para ser grande na América do Sul, tem que ser grande no Brasil. E aí contrata essa menina lá de Caxias do Sul para fazer um trabalho que também queria ser grande, eu não sabia onde, mas eu queria ser grande, né? E foi ali que inicia a minha trajetória na área de seguros com a Mafre, no ano 2000, lá no interior do Rio Grande do Sul. E depois daí, na Mafre... Você começou na área comercial? Na área comercial. E no ano 2000, 99, 2000, nós não tínhamos toda essa tecnologia que temos hoje. E que bom, porque eu não tinha comparativos. Eu não tinha como comparar como estava meu desempenho se comparado com os meus colegas. Com outras regiões do Brasil. Então eu fazia o que o seu Roberto e a dona Teresa me ensinaram, que faz o seu melhor. Baixa a cabeça e trabalha, entrega o seu melhor que o resultado vem. E eu não me dava conta que as entregas eram fantásticas para a companhia. E a companhia ia reconhecendo, ia me dando oportunidades, eu ia aproveitando essas oportunidades.
Então, já no Rio Grande do Sul, eu fui trilhando uma trajetória, fui promovida a gerente da companhia. Logo depois veio a promoção para ser diretora da companhia no Centro-Oeste, que para mim foi também uma experiência riquíssima como executiva já de uma multinacional. Com 31 anos, eu assumi a diretoria territorial do Centro-Oeste, também muito menina, né? E talvez uma das primeiras mulheres, né? Exatamente. Assumir uma área como esta no Brasil. Exatamente, no Brasil, sim. E numa região bastante masculina, né? Porque o Centro-Oeste, ele é muito da área agrícola, pecuária, os órgãos públicos, enfim, em Brasília, então com sede em Brasília. E ali foram 7 anos de muito trabalho, de muito aprendizado, de muito choro, mas também de muitas alegrias, né? E a partir daí, Tati, veio o convite para a carreira internacional. Então, essa é um pouco da... Você me perguntou como eu entrei no mercado de seguros, eu já te conto tudo. Eu adorei já ouvi. E quantos marcos, né? Uma das primeiras mulheres a assumir o comando comercial da MAF naquela região. Uma das primeiras, eu acredito que a primeira brasileira, né? A ter sido convidada para trabalhar fora do país. Então, você marcou muitas primeiras vezes, né? E o que se deu como que foi a sua experiência no exterior e o que foi marcante para você nesse novo momento também? Para mim, a experiência internacional, ela me trouxe uma riqueza de vida. A gente aprende muito morando fora. E eu me senti muito privilegiada. Óbvio, Tati, que a gente também precisa se preparar. Né? A gente precisa estar preparado. As oportunidades, elas não surgem assim por acaso, e não é porque é mulher ou porque é homem. Eu acho que é porque você se prepara para determinadas... Na verdade, a gente se prepara, não sabe nem exatamente para quê, mas você estando preparado, eu me preparava para seguir crescendo no Brasil. Né? Não tinha ideia que aquela preparação me credenciava para a carreira internacional. Então, foi marcante, sim, pelo convite. Sinto muita gratidão por essa oportunidade que eu tive. Estar lá fora foi muito diferente do que estar aqui, né? Eu chego em Madrid para assumir a diretoria territorial de Madrid e eu encontro na minha equipe pessoas que tinham mais tempo de Mafre do que eu de idade. Eu chego lá com 38 anos e na minha equipe haviam pessoas com mais de 40 anos de Mafre. Então, quando eu estava nascendo, essas pessoas já trabalhavam na companhia. E foi um aprendizado riquíssimo para mim como executiva e hoje como empresária. Porque no Brasil nós fomos muito empreendedores, mesmo sendo executiva, mas nós fomos todos muito empreendedores, porque a companhia estava numa crescente, era fazer crescer. E chegando lá, era consolidar algo que já era grande, mas ao mesmo tempo o desafio de seguir crescendo, mas algo que já está consolidado. Então foi um aprendizado riquíssimo para mim, como executiva, e hoje como empresário eu trago todo esse aprendizado do mundo corporativo, inclusive do mundo internacional, né? Da experiência internacional. Que trajetória. E outro marco importante para mim foi o nascimento dos meninos, né? O nascimento dos gêmeos, que aconteceu junto com a carreira internacional. Acontece ao mesmo tempo o nascimento do Caio e do Vitor. Eu acho que você é uma prova, porque tem muitas mulheres que perguntam, né, se questionam, né? Será que eu posso ter uma carreira de sucesso e ao mesmo tempo ser mãe? O que você diria para essas mulheres, Eliane? Pode e deve. Se essa é a sua vontade, quando nós temos vontade, estamos determinadas, pode e deve. Né? E o espaço está ali, basta a gente ocupar e se posicionar também, né, Tati? Então teve um momento na companhia que eu me posicionei, que era meu desejo naquele momento ser mãe, e eu recebi todo o apoio da empresa para isso, né? Então tem isso dentro da Mafre, mas tem isso em várias outras empresas também. Então acho que se tem essa vontade, pode
e deve, e é possível. Inclusive ter gêmeos, né? Inclusive ter gêmeos. Inclusive ter gêmeos. Você falou de decidir as coisas por você, né? Quando você tem vontade, vai atrás, né? Você me parece assim um sinônimo de uma pessoa determinada, né? A gente tem muitos corretores também ouvindo, né? Assistindo o nosso videocast, né? Que tipo de, vamos chamar de, não sei se poderia dar dicas, né? Ou orientações que você daria para um corretor que está iniciando, ou ele talvez esteja com a carreira estagnada. O que você daria de orientações para esses outros seus pares executivos que estão tentando? São muitas dicas. E quem sou eu também para dar dicas, né? Porque eu também sou uma corretora muito nova, eu levo de corretora de seguros menos de 5 anos, né? Mas eu diria que é um mercado extremamente promissor. Não é um mercado fácil, mas não há mercado fácil. Né? Então, o mercado de corretagem de seguros, principalmente a linha que eu escolhi, que é a gestão de riscos pessoais, ele não é fácil. Mas nada que vem fácil também, eu acredito que seja sustentável. Então, é necessário ter muita persistência, visão de longo prazo, coragem para ultrapassar os obstáculos, porque sempre haverão obstáculos, né? E pouco a pouco vai se consolidando, vai criando sua marca. E estudar muito, né, Tati? Eu digo que não é só estudar sobre seguros e sobre apólices de seguros e sobre coberturas. É importante que a gente tenha repertório para qualquer assunto. E para você ter repertório para qualquer assunto, você precisa estudar, você precisa se atualizar. Então, eu decidi estar no mercado, estou muito mais focada no planejamento sucessório, na proteção patrimonial das famílias, e eu preciso estar com empresários a todo momento, e para isso, eu preciso estar atualizada nos mais diversos assuntos. Então, isso é encantador, porque isso me motiva a estudar, a conhecer, a me preparar, para poder estar neste mercado e desfrutando cada vez um pouco, eu digo assim, cada dia um pouquinho melhor, né? Eliane, como está? Hoje um pouquinho melhor que ontem, né? Que incrível, e uma jornada assim de sucesso. A pergunta você falou que você é jovem em relação à corretagem, né? Mas o mercado de seguros, você tem uma baita trajetória, uma jornada lindíssima até agora, né? E curioso que essa semana eu vi uma palestra no IESE que os grandes líderes são aqueles que conhecem tudo. Então, acho que a tua dica, ela é fenomenal, porque você sugere que as pessoas não se limitem, né? Exatamente. Que aí as oportunidades podem estar, provavelmente, em ambientes que você, se tivesse voltado só ao mercado, você não estaria enxergando, né? Exatamente. Isso é muito rico. Exatamente. E, Eliane, você já tem, digamos que uma marca também, a tua profissional, como eu já conheço há muito tempo, tô roubando no jogo, né? Mas eu lembro que você sempre foi muito apaixonada pelo seguro de vida, e você também já comentou agora sobre proteção financeira. De onde vem essa paixão pelo seguro de vida? Por que você se apaixonou também por isso? O planejamento financeiro, ele tem uma relação direta com o seguro de vida. E o planejamento financeiro, ele faz parte da minha vida. Como eu te falei, eu saí lá da agricultura com muita honra a essa profissão, né? Meus pais ainda são agricultores, meu irmão é agricultor, mas eu venho de um momento em que a agricultura era muito mais difícil do que é hoje, então eu sabia que dali eu só queria ir adiante. Então, para isso, eu precisava desenvolver ferramentas de proteção e um planejamento financeiro para não precisar voltar atrás, né? Mas eu ia fazendo isso de uma forma muito empírica, sem muito conhecimento. E você sabe também, né, Tati, que eu sou apaixonada pelas corridas, já fui mais, né, mas apaixonada pelas corridas. E quando eu já estava em Brasília, eu estava treinando muito e participava de muitas provas, inclusive internacionais, e eu dizia, poxa, eu quero cruzar a linha de chegada de uma corrida, seja uma maratona, uma meia maratona, com 80 anos de idade.
Como é que é? Isso é no seu planejamento? Isso lá quando eu tinha 30 e poucos anos, mas continua. Que demais. Só que eu eu voltei, né? Eu fiz a trajetória inversa para identificar se naquele momento, com 30 e poucos anos, o que eu estava fazendo me levava aos 80 anos cruzar a linha de chegada de uma corrida. E eu percebi que atitudes minhas em relação à alimentação, atividade física, o cuidado físico, mental e espiritual, ok. Mas também eu identifiquei que eu aposentando aos 60, 65 anos, até os 80 eu tinha uma trajetória importante. E para isso nós necessitamos de um patrimônio que gere recurso, que o financeiro é importante também. E quando eu fui olhar a aposentadoria pelo INSS, naquele momento seria o teto do INSS, naquela posição, eu percebi que não seria suficiente para eu manter o padrão de vida após a aposentadoria. E que provavelmente essa não manutenção do padrão de vida iria comprometer outros pilares, que é o físico, mental e espiritual. Então eu fiz a conta inversa e a partir daí eu comecei a trabalhar para mim o meu planejamento financeiro, para que quando eu chegar lá na frente, eu tenha esse patrimônio que gere essa segurança financeira, essa renda recorrente que seja, para esse momento. Então eu digo que ali foi a primeira ficha que caiu, né? Aí quando eu faço a transição de carreira de executiva para empresária, aí caiu uma porção de fichas. Não foi uma porção de fichas. Porque quando você sai do mundo corporativo, que ali no mundo corporativo você está sob um teto, um guarda-chuva poderoso, né? De benefícios, um pacote de benefícios que te protege. No caso de você necessitar se afastar do trabalho, no caso de um acidente, no caso de uma doença, até mesmo numa morte prematura. Então, eu me sentia protegida pelo CNPJ que eu representava. Só que a partir do momento que eu me torno empresária, essa proteção, eu deveria ser protagonista dessa proteção. Essa proteção estava nas minhas mãos. Então, ali eu busco também ferramentas para proteger não só a minha renda, caso eu necessitasse parar de trabalhar, mas sim proteger o patrimônio que eu tinha construído até então. Porque o risco pessoal é o que mais compromete o patrimônio das famílias. E as famílias não se dão conta disso. Elas costumam fazer o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro da empresa, só que elas não se dão conta que a doença, o acidente é o que mais dilapida patrimônio. Então eu fui buscar ferramentas de proteções para mim, para garantir o que eu já tinha construído e ao mesmo tempo proteger o meu futuro. 1 ano depois de empresa, aí caiu 1 milhão de fichas, Tati. Então, é o tempo todo, né? E eu adorei essa abordagem que você deu, que eu nunca tinha ouvido, que é quando você está com a sua carteira, né, dentro de uma empresa, né, protegido por um CNPJ, ela que protagoniza toda a sua vida, né? Toda a sua educação, de fato, sua segurança financeira. Mas no momento que você vira executiva, você tem a chance de ser a protagonista, né? É uma visão muito bonita e também eu acho que dá um outro tom, né, para esse tema. Exatamente, a partir do momento que você decide pela carreira solo, né, como empresária, carreira solo, esse pacote, toda essa proteção toda, eu deveria estruturar de alguma forma, né? E 1 ano depois, como empresária, eu costumo dizer que caiu 1 milhão de fichas. Porque eu fui atropelada, né? Foi um atropelamento leve. Um atropelamento real mesmo? Um atropelamento real. É mesmo? Correndo no asfalto. Puxa vida. Eu fui atropelada por uma moto, inconsequência minha, falta de atenção minha. Não aconteceu nada grave, não foi grave. Eu saí do asfalto toda ralada, toda ensanguentada. Fui para casa caminhando. Só que eu chego em casa em prantos, agradecendo a Deus por eu ter saído daquele atropelamento andando,
né? Então, primeiro ponto, gratidão por estar bem, por estar viva, por estar inteira. Só que ao mesmo tempo eu parei e pensei, poxa, mas eu acho que o meu seguro não foi dimensionado corretamente. Porque se eu saio daquele asfalto numa ambulância e eu volto para casa com alguma limitação, o que eu tinha contratado, que eu, protagonista da minha segurança, tinha contratado como invalidez por acidente, não era suficiente para fazer frente à minha necessidade de vida futura. Então eu vou lá com esse 1 milhão de fichas que caiu, reviso todo o meu planejamento, né? E readequo. Então, você me pergunta, como que isso surge na minha vida? Hoje, a maior cliente da minha empresa sou eu mesma. Ou seja, o meu olho brilha quando eu sento com uma família, quando eu sento com um empresário, quando eu sento com um pai e uma mãe, e eu falo da importância da proteção financeira familiar. É paixão, Tati, mas não é uma paixão pelo negócio, é uma paixão pela vida, sabe? É uma paixão pela minha vida e é uma paixão que eu tenho pela vida das pessoas que dedicam algum tempo a conversar comigo. E aí, qual que é o teu propósito de vida, então, Eliane? Oi! Pegadinhas. Isso não estava no roteiro, né? Propósito de vida é seguir fazendo com paixão, é seguir protegendo famílias, é seguir levando segurança, tranquilidade. E que cada vez mais pessoas possam ter acesso à informação. Porque hoje, muitas pessoas, elas não têm um plano financeiro de vida. Elas não têm um plano de proteção porque elas desconhecem os riscos e desconhecem as ferramentas de proteção. E ainda hoje, Tati, se fala muito de vender seguro de vida. Sim. Eu não vendo seguro de vida. Eu não vendo seguro saúde. Eu faço gestão de riscos pessoais. Se a partir daí, a pessoa que está conversando comigo entender que eu posso ser um provedor de soluções de segurança pessoal para ela, perfeito, né? Então, acho que é ali que está a grande virada. Muitas vezes, eu trabalhei muito com corretor de seguros, né? Você sabe disso, o corretor multiprodutos, com muita honra, porque ele faz muito bem feito o trabalho dele, mas me dizendo, Eliane, eu não consigo vender seguro de vida. Eu até ligo para o meu cliente ofertando, mas ele não tem interesse. Hoje eu digo, é porque você liga oferecendo um seguro de vida. É porque você quer vender para ele um seguro de vida. Ninguém acorda de manhã sonhando em fazer um seguro de vida. Ninguém deseja fazer um seguro de vida. Não. Não é um objeto de desejo. As pessoas desejam fazer uma viagem, elas desejam trocar de carro, elas desejam uma roupa nova, elas desejam experiências fantásticas, positivas, né? Ninguém sonha, ninguém acorda desejando comprar um seguro de vida. Então, ele é um trabalho que exige uma abordagem muito assertiva também. E uma abordagem com muito amor, com muito carinho e muito focada na vida dessas pessoas. Esse, então, talvez seja o clique de como você conseguir estar na vida dos seus clientes de uma forma mais integral. Exatamente. Esse carinho, essa paixão, essa verdade que eu tô olhando aqui, vocês estão também, a verdade de eu acredito mesmo e eu pratico isso na vida, né? Sim. Que interessante. Pelo jeito, você terá uma trajetória de mais e mais sucesso, né? Com toda essa paixão. E falando de sucesso, você já parou para pensar como que o nosso mercado ele vai evoluir nos próximos anos? Que visão você tem sobre o mercado segurador brasileiro? Mercado segurador brasileiro, especificamente falando mais da minha área, como na área financeira, na área de proteção financeira, eu digo que ele é muito promissor e também desafiador. Promissor porque hoje temos uma cota de mercado muito pequena ainda. Existem poucas pessoas protegidas, poucas famílias protegidas, falando do seguro de vida, né?
Então, isso significa que temos... Não vou nem para a questão de mercado, porque parece ser muito comercial. Eu vou mais... Temos ainda um universo de famílias a serem protegidas, tá? Ao mesmo tempo, desafiador, Tati, porque... como chegar nessas famílias? Então, eu percebo muito avanço tecnológico, principalmente quando se fala dos outros ramos de seguro. Então, hoje já existem muitas plataformas digitais para compra de um seguro de automóvel, por exemplo. Que ótimo! Né? Mas o seguro de automóvel ele é muito simples de ser contratado, porque um seguro de automóvel, um automóvel que vale 100 mil reais, ele vai fazer um seguro de 100 mil reais. Agora, como que se dimensiona a necessidade de um seguro de vida? Né? Trazendo de novo o exemplo para o automóvel. Poxa, ninguém vai segurar um veículo de 100 mil reais por 20 mil reais. Agora, se for numa plataforma digital, corre-se o risco, sim, de se fazer um seguro de vida totalmente fora da necessidade daquela pessoa e daquela família. Né? Então, ali está o grande desafio hoje de proteger verdadeiramente. Claro que, entre não ter um seguro de vida, não ter uma proteção financeira, né? E ter alguma proteção financeira já é uma evolução. Né? Mas eu digo que o nosso grande desafio é realmente que essas famílias tenham um plano de proteção financeira adequado à necessidade de cada família. Então, ali está o grande desafio que nós temos. É promissor, mas ao mesmo tempo ele é desafiador. Né? E é isso que você fala, educação, informação, conteúdo, muita conversa. Esse é um pouco do nosso trabalho também. Diário, né? De paciência, de compreender, de explicar muitas vezes, né? Para muitas pessoas. E de paciência, Tati, se fala... e paciência de entender também que muitas vezes não é prioridade para aquela família naquele momento. Né? E isso também eu estou aprendendo agora como empresária. É uma necessidade, mas não é uma prioridade para ela. Então, paciência, vamos falar com o próximo, né? E estamos no mês das mulheres, né? Então, acho que é uma pergunta importante. A gente tem falado muito sobre equidade, né? Sobre a importância da gente ter mais paridade, né? Em todas as empresas e no Brasil. Como que você vê a questão da equidade no nosso mercado e que avanços você acha que a gente pode fazer? Eu vejo que ele ainda é um mercado mais masculino que feminino. Mas eu acho que isso não é uma questão do mercado, tá? É uma opinião minha, Tati. Mas é uma questão de posicionamento das mulheres mesmo. O mercado tá ali, né? Eu nunca me senti preterida nem no momento como executiva, tampouco agora como empresária. Eu acredito que os obstáculos que nós mulheres enfrentamos são os mesmos obstáculos que os homens enfrentam. A necessidade que uma mulher precisa ter para estar à frente de um negócio de seguros é a mesma necessidade que um homem precisa ter. Né? Então... tem oportunidade sim, e a mulher, ela ainda tem, eu acho que ela tem uma vantagem, que é a questão do feeling. Olha a dica, gente, olha a dica. Que é a questão do feeling, que é a questão do cuidado, que é a questão de, não que o homem não perceba isso, não tenha esse amor também, esse cuidado, mas eu sei o quanto é importante proteger meus filhos. Meu marido também sabe, os homens também sabem, mas o sentimento de mãe é algo muito genuíno. Então, acho que isso acaba ainda colocando a mulher em vantagem em relação ao homem, tá? Mas o mercado tem muita oportunidade para homens e mulheres e o importante é estarmos preparados. Mais uma vez preparados na sua fala. E, gente, eu tô adorando esse bate-papo porque você traz uma leveza... e aí aprendizados da vida. Eu conheço a Eliane, acredito que já há uns 20 anos. Eu nunca vi
uma Eliane Durante tão leve como eu estou vendo agora. E é muito gostoso sentir isso, né? E o que eu achei muito interessante é que muitas de nós achamos que a maternidade é um problema na liderança. E você trouxe de novo um lado muito leve. Você tem percepções tão fortes que isso, inclusive, é uma vantagem, né? Na sua carreira de liderança. Pegando meus super óculos, porque tem um manifesto da Cavida que eu adorei e me chamou muito a atenção. Sucesso está na análise. Combina, agora eu entendi, combina muito com a Eliane, né? Mas explica pra gente, né? Como que o sucesso pode estar na análise? Eu pensei que o sucesso poderia estar em viagens, né? Mas está na análise. Por quê? O sucesso está na análise porque hoje, trazendo um pouco para o nosso negócio, hoje eu tenho um índice de fidelização do meu cliente absurdo. A gente não tem desistência, a gente não tem cancelamentos. Por quê, Tati? Porque quando ele se torna nosso cliente numa pólice de seguro, ele entendeu que aquela apólice de seguro vai protegê-lo verdadeiramente. Por quê? Porque nós fizemos uma análise junto com ele. Então ele entendeu o porquê de todas aquelas coberturas. Claro que se hoje um cliente faz um contato conosco e diz, olha, eu quero comprar um seguro de vida nesse desenho, ou um seguro de vida qualquer, ou um seguro qualquer, a gente até vai enviar um orçamento para ele, mas eu não me sinto confortável porque me sinto dando um passo no escuro, né? Será que realmente vai atender a necessidade dele? Então, hoje nós trabalhamos muito nessa análise, nesse cuidado, tanto para o seguro saúde, quanto para o seguro de vida, na proteção patrimonial, na proteção profissional também, que é um risco muito grande para as pessoas, né? Então, por isso, o sucesso está na análise. O sucesso está na análise. Aí fideliza o cliente, fideliza as pessoas. E dessa forma a gente já estamos chegando na conclusão do nosso bate-papo sensacional, mas eu queria que você concluísse a sua maravilhosa participação aqui com a gente. Uau! A conclusão é sempre gratidão, Tati, em qualquer momento. Gratidão por estar de volta aqui na Mafre, falando com tanto carinho da trajetória que eu construí aqui. E uma companhia que me preparou, assim como o seu Roberto e Dona Teresa me prepararam, a Mafre também me preparou para hoje eu ser a empresária que eu sou. Tá? Então, é gratidão. Gente, que lindo, hein? Não dá para não se emocionar, né? Trazendo esse contexto e o que eu acho belíssimo, assim, em você ouvindo, né? Além da leveza, né? Que está muito evidente, né? Esse seu espírito de gratidão pela vida. Muito obrigada, Eliane, pela sua Tati. Maravilhosa participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Mafre. Se inspirou com a Eliane Durante? Então prometo te dar muitos insights com a nossa próxima convidada, Camila Novaes. Camila Novaes, ela é diretora de marketing e líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da Visa no Brasil. E estará imperdível. Te espero até lá.